Abra o seu coração para o Evangelho do Dia. E nós vamos agora à proclamação do Evangelho, que nesta segunda-feira, 8ª da Páscoa, encontra-se em Mateus capítulo 28, versículos 8 a 15. Quero que você preste atenção nas palavras de Jesus, as recomendações que Jesus fez para essas mulheres que foram no túmulo visitá-lo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos celebrando a 8ª da Páscoa. Como nós sabemos, são os 8 dias subsequentes ao domingo de Páscoa que nós celebramos como se fosse um único dia, a Páscoa do Senhor. E no Evangelho de hoje, nós vemos 2 momentos muito distintos que chamam a nossa atenção. O primeiro desses momentos é Jesus conversando com as mulheres, e o segundo desses momentos são os sumos sacerdotes conversando com os soldados. Sobre o segundo momento nós não vamos falar aqui, talvez na missa da noite possamos abordar sobre esse assunto. Vamos ficar nesse primeiro momento. Veja que Jesus fala para elas assim: alegrai-vos. E aí elas se ajoelham e se prostram aos pés de Jesus e abraçam seus pés, os pés de Cristo. E aí Jesus diz para elas: não tenhais medo. Por que será que logo depois de Jesus dizer alegrai-vos, Jesus pede não tenhais medo? Jesus sabia que uma das situações que mais roubam a nossa alegria é o medo. E você pode perceber, toda pessoa medrosa não consegue sentir alegria, não consegue ser feliz. Parece que para ser feliz a gente tem que abrir mão do medo. E parece que quanto mais medo vem, mais a alegria, a felicidade vai. E aí você começa a observar o quanto que estamos vivendo em um tempo de medo. Pessoas medrosas, pessoas assustadas. E muitas vezes a gente percebe até a mídia fazendo isso, exagerando nas notícias, colocando as notícias em tons muito fortes para assustar, para amedrontar as pessoas, sem querer entrar em detalhes do porquê se faz isso. Mas aqui nós ficamos com a seguinte informação: à medida que o medo cresce, a alegria diminui. Foi
Por isso que Jesus pediu para elas: não tenham medo. Porque quando você tem medo, no seu coração não há espaço para a alegria. Assim eu posso dizer para você que hoje está nos acompanhando, seja pela internet, seja pelo rádio, para que você possa sentir a alegria da ressurreição, você tem que jogar fora esse medo. Enquanto você ficar com medo de doença, enquanto você ficar com medo de não ter o dinheiro para fazer sua feira, enquanto você ficar com medo de não conseguir emprego, medo de não conseguir sua aposentadoria, medo dessa cirurgia, medo desse exame, medo dessa viagem que você vai ter que fazer, medo dessa entrevista de emprego, medo dessa prova. Enquanto o medo estiver borbulhando no seu coração, a alegria estará longe de você. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, que hoje seja não apenas um dia de cultivar a alegria, mas também um dia de exorcizar todo o medo que impede a alegria de chegar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.